Vencer o desamor, resumo do capítulo 89. Ariadna acorda Tadeu cantando parabéns, pois é seu aniversário. Ariadna segura um bolinho para Tadeu. Tadeu sente a falta de Álvaro. Conrado liga para Ariadna e ressalta que já pode comprovar que Eduardo abriu uma conta digital sem sua autorização. Conrado afirma para Ariadna que ainda não tem data para a próxima audiência, revelando que pode demorar semanas ou meses. Álvaro visita Ariadna em sua nova casa. Ariadna estranha por Álvaro estar usando um óculos escuros em plena luz do dia. Álvaro presenteia Tadeu e o abraça. Em Miami, Gael começa a trabalhar na nova empresa. O supervisor orienta Gael no trabalho e espera que ele se acostume com o ritmo da agência. Ariadna percebe que Álvaro está estranho. Gael gosta do presente de Álvaro. Ariadna retira os óculos de Álvaro e exige saber a verdade. Álvaro inventa que tentaram lhe assaltar. Ariadna revela a Álvaro que recebeu uma nova ameaça anônima, mas ressalta que não tem medo do estuprador. Álvaro apoia Ariadna. Ariadna afirma que sabe se cuidar. Álvaro assegura que vai morar com Ariadna em breve. Gael liga para Bárbara e afirma que já chegou em Miami bem. Bárbara estimula o filho. Gael garante à mãe que não vai decepcionar seus chefes. Bárbara comenta com Gael que vai casar em um mês. Gael se desculpa com Bárbara e afirma que não vai poder comparecer ao casamento. De óculos escuros, Eduardo espera por Tadeu na escola e o parabeniza. Tadeu não gosta do presente de Eduardo. Eduardo tenta envenenar Tadeu contra Ariadna. Tadeu revela aos pais que vai ter uma festa para ele no colégio. Ariadna discute com Eduardo na frente de Tadeu. Tadeu nota que Eduardo está estranho e alega que Álvaro também estava usando óculos. Ariadna afirma para Eduardo que eles não devem falar sobre o processo na frente de Tadeu. Ariadna garante a Eduardo que vai processá-lo por sua fraude. Eduardo pede uma nova oportunidade para Ariadna pela milionésima vez e ela recusa. Ariadna deduz que Eduardo brigou com Álvaro. Bárbara se reúne com Efigênia e elas tentam dar continuidade ao negócio. Efigênia comenta com Bárbara sobre os casamentos de seu bairro e Lino fica interessado. Lino alega que ninguém vai se interessar por um negócio que não tem um local presencial. Efigênia fala para Lino que ela e Bárbara estão em dificuldades após a desistência de Imelda. Efigênia pensa em usar um quarto para colocar a loja, mas Bárbara não concorda. Lino estimula Bárbara e Efigênia. Eduardo confirma a Ariadna que brigou com Álvaro. Ariadna esclarece que não é um troféu para ser disputada. Cassandra aparece e Eduardo estranha o visual da fotógrafa. Ao ver Cassandra, Eduardo deduz que Ariadna continua investigando crimes. Ariadna sai sem dar satisfações para Eduardo. Pedro procura Jimmy em sua casa e mostra a chave do carro. Jimmy deseja dar um rolê com Pedro, mas Hilda aparece e não permite. Jimmy promete a Hilda que não vai demorar. Hilda autoriza, mas exige que Jimmy não volte a repetir nenhuma matéria escolar. Ariadna vai à delegacia e exige que os policiais prendam Calixto. O oficial esclarece que não há rastros de Calixto. Cassandra se desculpa com Ariadna pelo inconveniente com Eduardo. Ariadna planeja discutir com Álvaro. Eduardo segue Ariadna e percebe que ela foi à delegacia. Daphne encerra sua aula. Davi percebe a tristeza de Daphne. Daphne fala para Davi que já encontrou o assassino de Nestor. Davi consola Daphne. Daphne revela a Davi que quer ir embora da cidade para esquecer tudo relacionado ao assassino desgraçado. Davi lamenta que Daphne pense em ir embora, mas a apoia. Davi aconselha Daphne e surge um clima entre eles. Como forma de arrecadar mais dinheiro, Gema pede para cantar no restaurante e o dono autoriza. Gema canta e dança para os clientes, que inicialmente ficam calados. Ariadna se encontra com Álvaro em um restaurante. Álvaro revela para Ariadna que Bárbara vai casar com Lino em um mês. Ariadna é fria e pergunta o motivo dele ter saído na porrada com Eduardo. Os clientes aplaudem Gema, que recebe algumas moedas. Duas patricinhas criticam Gema e levam uma lacrada. Gema se prepara para cantar novamente. Álvaro ressalta que Eduardo o provocou. Álvaro critica Ariadna por não ter dito que o malandro foi violento com ela. Ariadna teme que a briga a afete na audiência. Ariadna esclarece que Eduardo não lhe causou nenhuma lesão. Ariadna explica que ele está tendo muitos problemas familiares por conta dela. Ariadna sugere que o melhor seria se separar de Álvaro e afirma que eles devem tomar uma decisão. Álvaro se entristece por Ariadna propor o término. A patricinha coloca o pé para Gema tropeçar. Gema é humilhada e xingada pelas ricaças. Gema se explica e deixa as preconceituosas sem palavras.
Eduardo garante ao advogado que Ariadna continua trabalhando, o que põe Tadeu em risco. O advogado deseja averiguar se Ariadna prestou uma denúncia na delegacia, mas Eduardo assegura que sim. Eduardo é aconselhado a se resolver com Álvaro, mas esclarece que os machucados podem beneficiá-lo, alegando que tirou fotos dos ferimentos. O advogado aconselha Eduardo e afirma que o processo pode demorar. Em Los Angeles, Linda descobre que não mais está sendo investigada por evasão fiscal. Linda garante à secretária que vai procurar Eduardo e vai fazê-lo pagar por tudo o que ele fez. Álvaro se recusa a terminar com Ariadna. Álvaro afirma para Ariadna que por ela vai enfrentar o que for. Álvaro deseja morar com Ariadna, mas a jornalista não concorda. Ariadna confessa que ama Álvaro, mas alega que sua prioridade é Tadeu. Álvaro oferece seus cuidados e proteção para Ariadna. Ariadna alega que foi muito feliz com Álvaro, mas revela que a relação trouxe muitos problemas. Álvaro reconhece que foi um idiota ao brigar com Eduardo e pede perdão para a amada. Álvaro se declara para Ariadna, que o corresponde. Álvaro e Ariadna se reconciliam. Álvaro assegura a Ariadna que eles vão vencer todos os obstáculos. Álvaro beija Ariadna. Os dias passam e há novas audiências, onde Ariadna e Eduardo continuam discutindo, estressando o juiz. Um mês depois, Bárbara comenta com Lino que o tempo voa. Lino elogia Bárbara. Bárbara comenta que está muito nervosa pelo casamento, confessando que acha isso tudo muito precipitado. Lino se vitimiza e Bárbara lamenta que seus filhos não a apoiem. Eduardo comenta com a mãe que vai ao julgamento e critica sua relação. Eduardo assegura a Bárbara que Tadeu vai ficar com ele, pois Ariadna continua investigando. Bárbara comenta que não viu novas matérias de Ariadna e Eduardo é ríspido com a mãe. Lino sugere a Bárbara que expulse Eduardo de casa. Daphne trabalha com Davi. Davi pensa que Daphne desistiu de ir embora, mas ela nega. Daphne comenta que deseja voltar ao povoado e ele se entristece por deixar de vê-la. Davi se declara para Daphne que não sabe o que responder. O juiz afirma que já tomou uma decisão e Eduardo pensa que vai ficar com Tadeu. O juiz confirma que Ariadna continua recebendo ameaças, mas Conrado ressalta que Eduardo abriu uma conta bancária sem o consentimento de sua cliente. O juiz afirma que nenhum dos dois é apto para ficar com Tadeu e por isso tira a guarda de ambos até que algum comprove que tem as condições necessárias para cuidar da criança. Ariadna fica desesperada e Eduardo pede para apelar. Eduardo afronta o juiz, mas seu advogado o orienta. Ariadna garante que não vai permitir que Tadeu esteja em perigo. Ariadna acusa Eduardo por ter provocado a situação. O juiz garante que não vai fazer exceções e não volta atrás. Álvaro se reúne com Bruno e afirma que está pensando muito em Ariadna. Álvaro fala para Bruno que ainda não está com Ariadna, mas lamenta não poder morar com a amada. Bruno comemora com Álvaro que sua herança tenha sido resolvida. Álvaro decide resolver o problema do condomínio. Álvaro critica Lino para Bruno. Álvaro percebe que Lino está observando e o chama. Álvaro persegue Lino e exige saber o que ele estava fazendo lhe espiando. Gemma encontra Jimmy e afirma que o fez um favor ao deixar o colégio para que Hilda o deixasse voltar. Jimmy descobre que Gemma se sacrificou por ele. Um dia antes, Lino inventa para Álvaro que não estava lhe vigiando. Lino pede para conversar com Álvaro, mas o arquiteto não acredita. Lino inventa pretextos para Álvaro. Lino fala para Álvaro que vai casar com Bárbara em poucos dias e sugere que eles selem a paz. Álvaro exige que Lino conte a verdade para Bárbara e o bandido se retira. Álvaro garante para Bruno que Lino esconde algo. O juiz esclarece que Eduardo ou Ariadna podem recuperar a guarda de Tadeu. O advogado de Eduardo o defende, alegando que ele vai conseguir um emprego. O juiz sugere que Ariadna deixe seu trabalho como jornalista, e ela concorda. O juiz revela para Ariadna que Tadeu vai ser encaminhado para uma instituição social e a deixa apavorada. Eduardo também fica assustado. O juiz garante para Ariadna que Tadeu será bem cuidado. Eduardo se comove ao pensar no sofrimento de Tadeu. Daphne revela a Davi que ele quer alguém que o faça esquecer sua esposa e aconselha o amigo. Daphne aconselha Davi e revela que vai voltar ao seu povoado para superar a morte de Nestor. Davi pergunta a Daphne quem foi o responsável pela morte do marido dela. Daphne fala para Davi que Gael foi quem causou o acidente. Daphne confessa que não teve coragem de confrontar Gael. Daphne deseja espalhar as cinzas de Nestor na cidade onde eles moravam para que o finado marido descanse em paz. Eduardo se desculpa com Ariadna.
Eduardo pede a Ariadna que eles recomecem uma nova vida com Tadeu, mas os advogados não recomendam. Ariadna sugere que Eduardo retire a denúncia contra ela por amor a Tadeu, mas o malandro se recusa. Ariadna fica indignada por Eduardo causar o sofrimento do próprio filho, e o advogado do bandido ressalta que o meritíssimo não vai mudar de opinião. Bárbara comenta com Lino que seu negócio com Efigênia continua de pé, mas o estuprador a desestimula. Lino relembra a Bárbara que o casamento e a viagem para Paris estão muito próximas de acontecer. Gema manda um áudio a Gael e pergunta se ele vai comparecer ao casamento de Bárbara. O publicitário confirma, mas pede à prima que não revele nada para ninguém. Ariadna não sabe como vai dar a notícia para Tadeu. Álvaro deseja impedir que Tadeu vá embora. Conrado esclarece que um familiar pode se responsabilizar por Tadeu enquanto os pais estão impossibilitados de obter a guarda. Álvaro deseja se dispor a ficar com Tadeu e Conrado assegura que vai pedir a permissão do juiz. Ariadna garante a Conrado que não vai se separar de Tadeu. O advogado de Eduardo sugere o mesmo para ele, mas o marido de Linda alega que apenas Bárbara poderia ficar com a criança, acreditando que ela não vai querer por culpa de Lino. Eduardo sente falta de sua vida com Ariadna.